TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Nós vamos retomar de novo a entrevista com o promotor Edson Vieira, e no sentido dos menores de idade, de que deve ser responsabilizado. E nós terminamos o programa passado, doutor Ederson, no sentido de que hoje o Brasil, e vejo sinceramente o Brasil com outros olhos, porque enquanto nós fazíamos júri, e que grande parte eram pessoas pobres, miseráveis, poucos burgueses, né? E a gente se conduía porque era uma tese defensiva, que era e que acontecia. Hoje nós vemos o Ministério Público processando os colarinhos brancos, a polícia prendendo os grandes empresários industriais. Nós estamos fazendo uma limpa geral no Brasil. Eu achava com certa reserva isso, quando começou com o Zé de ser preso. Eu digo isso é falácia política. E hoje nós vemos que nós temos uma política criminal vindo. Isso nós relacionando com o jovem infrator, o jovem criminoso. Isso para nós hoje em Lajeado, desse combate diretamente para a corrupção, diretamente a sua efetiva prisão, pode ocasionar uma mudança na cabeça dessa população, desse jovem que é infrator, desse jovem que cometeu um crime? Eu tenho certeza que sim. Olhando na perspectiva deles, a partir do momento que nós temos pessoas importantes, influentes na sociedade, seja sociedade política ou econômica, sendo presas, como é que ele vai dizer que eu não vou ser preso? Eu não vou ser responsabilizado pelo que eles fazem. Hoje nós podemos dizer que no Brasil ninguém está livre de ser processado criminalmente. Até 10 anos, 5 anos atrás, se dizia, não, no Brasil, quem tem dinheiro não vai para a cadeia. Quem é que tem condições de dizer isso no Brasil hoje? Verdade. Quem é que afirma no Brasil hoje que quem tem dinheiro não vai para a cadeia? Quem está dizendo isso não lê jornal, não olha as reportagens que saem tanto na imprensa escrita quanto na imprensa falada. Qualquer pessoa hoje pode amanhecer com a polícia na porta. Desde que comentou a coisa errada, né? Qualquer pessoa hoje que estiver envolvida em qualquer espécie de ilícito, é isso que é importante se dizer, corre o risco de amanhecer com a polícia dentro do quarto, cumprindo um mandado de busca. Porque a partir do momento que se entram na casas e escritórios de governadores, senadores, deputados, grandes empresários, de advogados, de todos que tiveram participação, se entra e se cumpre. Nós temos promotores sendo responsabilizados, nós temos juízes presos, nós temos promotores presos, e tem que ser assim. Pessoas que cometem crimes graves têm sim que serem responsabilizadas, né? E eu não tenho dúvida que isso lá na outra ponta, na ponta de quem sofre as consequências dessas deficiências sociais, também reflete. As pessoas começam a ver uma mudança. Se desmistificou, eu vou dizer assim, hoje se perdeu o medo de processar e condenar pessoas importantes. Aconteceu no Mensalão e já está acontecendo em outras. Aqui no Rio Grande do Sul, se as pessoas puxarem um pouco pela memória, vão lembrar que nós tivemos prefeitos condenados, muito antes do Mensalão. Prefeitos cumprindo pena. Sim. Não é o caso nós citarmos nome. Claro. Que construíram estádios de forma indevida e tiveram que fugir, mas foram presos e cumpriram pena. Aqui no estado nós já temos exemplos disso. Vereadores que perderam mandatos, vereadores que foram presos, empresários que começaram a cumprir pena por sonegações tributárias aqui no Rio Grande do Sul, com as condenações de primeiro grau confirmadas pelo TJ. Nós já tínhamos pessoas cumprindo penas por crimes do colarinho branco. Doutor, e essa visão que eu consigo perceber bem esse ponto da operação do Mensalão, que começaram a prender os grandes políticos, né? E daí veio essa operação Lava Jato, e daí aqui no Rio Grande do Sul nós temos as operações feitas pelo Ministério Público Estadual com todo sucesso, as operações de ente compensado. Isso hoje, eu digo que foi de uns 3 anos para cá, mudou. O que aconteceu com essa mudança? Será que a população, a partir daquele PEC 37, se me fala a memória, quando atirou aquela vontade, o Ministério Público tem um poder investigativo e faz, se der condições ele faz a investigação. Será que isso proporcionou, digamos assim, um pensamento de atuação com comprometimento da população? Onde é que tu acha que foi o foco desse? Porque no meu entendimento foi mudança muito boa isso aí, e não via há muito tempo isso aí, eu nunca vi isso aí, né? Nós somos operadores de direito há mais de 20 anos, eu nunca vi essa eficácia. O que tu acha que mudou nisso aí? Um amadurecimento democrático, um amadurecimento das instituições.
nós vivemos uma democracia recente. As instituições foram previstas na Constituição do Ministério Público em 1988. O Ministério Público teve que passar por um processo, não foi nem de reestruturação, mas foi de estruturação, com criação de cargos de assessorias, isso em todo o Brasil. Cargos de assistentes, uma estrutura investigativa. Então isso começou no Paraná, começou em São Paulo com os GAECos, que são os grupos especializados de combate ao crime organizado. Isso leva tempo. Nós temos trabalhos, digamos, embrionários, os que começaram em São Paulo, no Paraná, começaram a fazer exatamente essa investigação, que sofreu a resistência de muitos. Sofreu a resistência das polícias, que não queriam que o Ministério Público investigasse, sofreu a resistência da classe política, sofreu a resistência do poder judiciário, porque era uma clientela diferenciada, uma clientela que até aquele momento ela era intocada. É como se fosse assim, não, essas pessoas não praticam crimes, ou os crimes que essas pessoas praticam não justificam o recolhimento no sistema carcerário. Sempre eram prestações de serviços, ou os processos tramitavam durante anos. Parece que não era considerado crime. Exatamente. Nós tínhamos uma resistência por parte dos operadores. E o Ministério Público foi fazendo esse trabalho paulatino, até que com o mensalão se conseguiu a condenação dessas pessoas. Eu não tenho dúvida nenhuma que ali, em âmbito nacional, porque aqui no Rio Grande do Sul, no nosso tribunal, isso já havia sido amenizado. Mas em âmbito nacional se desmistificou a punição de pessoas que usam colarinho branco e que praticam crimes graves. Se desmistificou aquela figura que se tinha, não, crime grave é matar e roubar ou sangrar alguém. Não. Qualquer pessoa sabe o que é crime grave. O crime grave é aquele crime que afronta de sobremaneira um bem que para a sociedade é importante. Seja a vida, seja o patrimônio público, e sabe-se lá em que montante. Nós sabemos o que é um crime grave. O que essas pessoas fizeram com a Petrobras, se é que fizeram, e ao final o judiciário vai dizer, for verdade, alguém ter numa conta 75 milhões de reais desviados de uma empresa pública, qualquer cidadão, do mais humilde ao mais culto, vai dizer que isso é um crime grave. Que uma pessoa dessas não pode ser condenada à prestação de serviço à comunidade. Ela tem que perder tudo que ela roubou e cumprir um período considerável de segregação. Não para ser socializado, mas para responder, pagar pelo que ele fez. E se paga, e várias vezes eu fui debater com pessoas que me disseram, o colarinho branco a gente combate não é com cadeia, a gente combate é tirando o patrimônio. Eu digo, não, só um pouquinho. O patrimônio que ele está perdendo é um patrimônio que não era dele. Com certeza. Um patrimônio que ele amealhou do que era público. Ele tem que ser preso para pagar pelo que ele fez. E para que ele não faça mais. E para que outras pessoas, olhando o exemplo dele, a gente sabe que a pena tem essa finalidade pedagógica. Dizer, eu não vou fazer. Se eu fizer, eu estou correndo o risco de ir para a cadeia. Se eu sou um agente público, e a minha responsabilização, não, se te pegarem, tu devolve tudo que tu fez. E tu vai cumprir 1 ano, 2 de serviço à comunidade. Se a pessoa tiver uma índole criminosa, tiver um péssimo caráter, ela vai deixar de praticar delito? Não vai. Agora, se ela observar que o colega de mesa dele, o colega da sala ao lado, ou do prédio ao lado no ministério, foi condenado a 10, 15, 20 anos de reclusão, a vida daquela pessoa acabou. Geralmente são pessoas com mais de 30 anos que acabou. A pessoa cumpriu hoje 15, 20 anos de cadeia, ele vai sair da cadeia com 50 e poucos anos. Não, ali acabou toda... A vida dele acaba. E o direito penal tem essa finalidade. Até para que nós possamos ter um instrumento que possibilite que nós vivamos em sociedade. E hoje, na situação atual do Brasil, falar em educação, bom, esses grandes desvios que nós temos nas instituições públicas são praticados por pessoas que não tiveram oportunidade de vida. Mentira, óbvio que tiveram. Pessoas que não tiveram educação. Óbvio que tiveram. São pessoas que têm que ser punidas. Só punidas. Não, e me parece que é o seguinte, né, doutor, que diferente do jovem que nós estamos discutindo, que muitas vezes vem de uma periferia, vem do abandono materno e da sociedade como um todo, nós temos essas oligarquias de corrupção que vêm de gerações. Porque veja bem, a Petrobras, ela não foi uma coisa,
não quero entrar na política, mas tu dizer assim que a corrupção é uma tia velha da República, nós dizer assim, nós vamos ser coniventes com a situação. E o que eu vejo hoje é que esse pessoal que roubou, eles já saíram bem estruturados antes do própria apropriação. Com certeza. Eram empresários, eram concursados, são pessoas que ganhavam um salário muito bom. E tudo isso eu linko daí quando tu pega um jovem, né? E aí vem aquele refrão que tu diz, porque os delitos capitais, ele orbitam em cima da impunidade dos colarinhos brancos. Porque muitas vezes esses incentivam os homicídios, que a gente não sabe. Né? Quanto, já dizia o Tolstói naquele Crime e Castigo, me corrija se eu estou errado, que atrás de 1 milhão de cada pessoa possivelmente já existiu um homicídio. Quantos homicídios não ocorreram que a gente não sabe nisso tudo, né? Eu estou dando uma expressão retórica, mas aí vem a questão do jovem, e eu linko nessa história, assim. Eu entendo que a índole seja quase a mesma do homicida, do cara do colarinho branco. Porque o que ele quer? Ele não mata a pessoa no momento. Me corrija se eu estou errado. Ele vai matar a estrutura periférica daquele que necessita disso. E aí vem aquele jovem. De toda essa questão midiática que a gente vê hoje, eu acho muito importante isso. A gente trabalha muito com esse quarto, quinto poder, que é a imprensa, e a gente observa assim, os empresários serem algemados, né? Sinceramente, eu acho fantástico isso. E longe da pessoa de advogado aqui, longe dos meus colegas. Por quê? Porque nós temos um jovem que está vendo TV. Uhum. Tu concorda comigo nessa visão assim que eu estou dando? Em parte. Uhum. A questão da algema. Nós sabemos que a questão da algema surgiu porque um grande banqueiro foi algemado. Realmente, a algema me parece que ela tem que ser usada quando ela é necessária. Alguns casos não precisa. Realmente. Isso também vale para o criminoso, digamos assim, de baixa repercussão. Vai se prender alguém porque ameaçou uma outra pessoa dizendo: eu vou te dar um tapa? Vai se prender alguém porque foi preso porque dirigindo um veículo embriagado com um índice um pouco acima do permitido para dirigir, que é 0,3, porque ele estava com 0,4? Casos e casos. Uma pessoa que não ofendeu o policial, que não ofendeu ninguém. Não, eu acho que realmente o uso da algema tem que ser restrito para determinadas hipóteses quando ela for realmente necessária. Agora, nesse caso específico que eu dei uma figura midiática, né? Que a gente vê, então vamos mudar o empresário entrando dentro do camburão da polícia, saindo acompanhado. Isso, no meu modo de ver, naquela pessoa pobre que está vendo televisãozinha, cores lá, pequenininha no casebre, é uma sensação de vitória. Com certeza. Por quê? Porque ele sabe que, por mais... E as pessoas têm que ter isso em mente, a gente só pode crescer na honestidade. Não existe outro modo de crescer na honestidade. Ela pode ser difícil, né? Como meu pai ensinou, ela pode ser difícil, ela pode ser árida, pode rir da nossa cara, mas ninguém vai apontar o dedo para nós. E veio dizer, não é uma hipocrisia moral, é porque tu consegue dormir tranquilamente. E eu vejo essa imagem, sinceramente, como uma gratificante para todos. Mas a imagem passa a mensagem. Passa a mensagem. O direito penal é para todos. Todos. E o sistema carcerário é feito para todos que praticam crimes graves. Seja contra o dinheiro público, seja contra a saúde pública, seja contra a pessoa, seja contra o patrimônio. Crime grave é crime grave. E qualquer leigo sabe o que é um crime grave. Tanto que nós levamos as pessoas para o júri e as pessoas julgam. O leigo sabe. O que precisa ser condenado ou não. E a que tipo de pena. E é isso que a sociedade está clamando. A sociedade quer punição. Ela quer punição para o crime do colarinho branco, ela quer punição para o adolescente infrator, ela quer punição para o maior criminoso. E eu retomando o nosso tema do ato infracional. E é importante que nós digamos isso para as pessoas que vão nos assistir. O jovem da vila, muitas vezes, ele vive num ambiente desassistido da assistência paterna, às vezes da assistência materna, às vezes de ambos. Ele acaba sendo acolhido pelo traficante, pelo homicida, pelo ladrão. Ou ele aceita o convite ou ele recusa o convite. Bom, para recusar o convite ele já tem que ter uma estrutura externa, ele não tem. Ele vai ter que ter uma estrutura interna de dizer, eu não quero ser criminoso. E muitas vezes essa resistência dele vem
o que ele recebe são agressões daquele grupo, agressões físicas, agressões verbais, porque ele recusou. Ele perde a liberdade de circular dentro da própria vila, do próprio ambiente onde ele convive. Ele acaba entrando para o grupo. Ele vai matar, ele vai roubar, ele vai traficar. Ah, então, doutor, o senhor entende que está tudo justificado, que ele pode fazer o que ele quiser. Não. Jamais. Matou, roubou, tem que ser punido. Agora, aquele Estado, o agente público que não foi lá e não agiu contra aquele grupo, que influenciou ele a praticar crime, que deixou ele morando num ambiente onde ele não tinha saúde, onde ele não tinha educação, onde ele não tinha segurança, agora simplesmente vai retirar ele de lá para punir, eu não posso concordar com isso. Mas ele tem que ser retirado do convívio social por um período considerável, sim. Hoje, 3 anos é pouco. E ser dada a primeira chance a ele para que ele não volte àquele ambiente, que é aquela estrutura que nós falamos de apoio que eles têm hoje na fundação, que tem que ser mantida, tem que ser incrementada e tem que ser fiscalizada também. Nós recentemente vimos alguns escândalos de corrupção aí envolvendo agentes públicos responsáveis por contenção, que são inadmissíveis. Falsificação de documentos para receber valores indevidos, de áreas indevidas, né? E isso nós sabemos que ocorre, e infelizmente em muitas instituições. Doutor, eu acho que isso que o senhor falou é a coisa mais correta, né? Porque quem assume a paternidade são os criminosos. São. Né? E aí vem uma coisa que eu estou chamando muito a questão dos americanos, que eu vejo que às vezes eles estão certos em algumas coisas, né? A gente não pode criticar os americanos, que às vezes estão uns passos à frente. E me parece que tudo a gente responsabiliza muitas vezes o Estado, né? E eu faço as vias assim, antes de analisar o Estado, nós temos o município, né? E tu falou todos esses pontos, eu concordo, e faltou um que é o lazer para o jovem. Eu vejo muito aquela questão do combate ao crime que deu em Nova York, quando Juliano entrou e botou o Central Park, 24 horas de torneios para jovens, chamamento de médicos, convenções, jogo de xadrez de madrugada. Ele começou a embelezar a periferia de Nova York. Será que isso aí não é também, porque nós falamos da menoridade, parece que nós queremos, nós operadores de direito, o legislador quer criar medida de lei, quando na verdade, se é um problema social, me parece que o Poder Executivo Municipal parece que é meio distante disso, né? E me corrija se eu estou errado, se não poderia ser uma solução do município estar mais presente nas vilas na questão dos jovens, de nós até operadores de direito estar mais em contato com isso aí. Será que essa visão que eu estou dizendo, que eu estou colocando, ela está muito longe da realidade? Hoje a própria educação no Brasil já é fragmentada. Nós temos o ensino fundamental a cargo do município, nós temos o ensino médio a cargo do Estado, nós temos o ensino superior público ou privado ou a cargo das universidades federais, com algumas exceções de universidades estaduais. Hoje nós sabemos que a própria divisão tributária no Brasil, grande parte dos recursos, eles acabam sendo todos canalizados para a União. Os municípios hoje mal conseguem pagar as suas despesas. Nós estamos vendo a maioria dos municípios hoje enforcados, né, financeiramente. O Estado hoje, do Rio Grande do Sul, está enforcado. Nós sabemos que pela má divisão dos tributos. Dinheiro no Brasil existe? Existe. E existe muito. Esses escândalos de corrupção mostram isso. Nós tivemos escândalos na publicidade dos Correios, agora nós temos escândalo na Petrobras, já se anuncia escândalo no BNDES, já se noticia escândalos em outras instituições e outros ministérios. Então, dinheiro tem. Só que esse dinheiro tem que ser bem canalizado. Se vai ser via Estado, União, Estado ou município, pouco importa, né? Então, hoje, na situação atual, não tem como nós responsabilizarmos diretamente os municípios. Me parece que os municípios já fazem e fazem muito. Aqui nas regiões, na região do Vale do Taquari, onde nós atuamos mais diretamente, os municípios normalmente são parceiros. Eles acabam fazendo muito mais do que o município teria condições de arcar financeiramente para fazer essa atenção básica à educação, saúde e próprio lazer dos adolescentes. Eu digo essa questão porque, na verdade, tu foi um dos poucos promotores que participou das grandes operações, começo, meio, fim e durante a instrução, o que para a defesa era terrível. E tu fosse um dos poucos promotores que entrava nas vilas. Ou seja, tu via aquele problema, digamos, direto, da origem. Nessas grandes operações que tu fez, Ederson,
não foram poucas, tu conseguia ver o desdobramento daquilo que tu falou do pai criminoso, do pai que adota o jovem para o crime. Tu conseguia ver, aqui em Lajeado existe isso, daquele criminoso que começa a sediar o jovem de 16 anos, 14 anos, ser aquele agente que leva a droga, um leve traz. Infelizmente isso é extremamente comum. Existe isso em Lajeado? Existe. É o jovem fruto da desestrutura familiar, que está perambulando na rua, ele vira assim. Até pelo lucro fácil, principalmente na droga, o assalto, ele tem um lucro imediato, rápido e extremamente elevado. Então eles atraem esses jovens para a criminalidade, isso ocorre aqui em Lajeado com extrema frequência, né? Tanto que recentemente nós tivemos vários adolescentes vítimas de homicídio e autores de homicídio aqui em Lajeado. Não tenho dúvida nenhuma que vem ocorrendo, sim. Quer dizer que essa realidade que a gente fala da questão do menor, tanto vítima como réu, está muito presente na nossa comunidade. E eu vejo, eu concordo com isso que tu falou, mas me parece assim que nós do Alto Taquari, porque nós vivemos no mundo à parte, Alto Taquari, né? Com certeza. Nós estamos na Europa aqui, né? Com certeza. Nós estamos na Europa. Mas, é diferenciado no estado e no Brasil. No Brasil, nós estamos na Europa aqui. Mas eu vejo, doutor, que mesmo que a gente tenha essa visão, eu sinto que os jovens, principalmente do nosso Alto Taquari, também é diferencializado, né? Ele busca um colégio, ele busca ser um obreiro técnico, pelo menos daquele que não... Porque ele sabe que, o jovem da periferia sabe que muitos não vão chegar à universidade. Não vão chegar à universidade. E vejo também o jovem que começa a trabalhar muito cedo, tá? E vejo o jovem que é maduro nessa construção moral, né? Ou seja, ele sabe o que vai fazer. Por outro lado, eu vejo também aquele jovem que tu já teve, que desde os 13 anos começa a dar tiro. Chega aos 16, já tem 2 homicídios. Aos 17 já coordena uma boca de fumo, né? Esse jovem, na sua experiência, que já está com todo o bojo moral construído do ilícito, da maldade, mesmo se nós fôssemos botar na fase ou na FEBEM, será que a gente consegue recuperá-lo? Não. Pois é assustador. E respondendo isso, voltemos ao exemplo dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, as pessoas vão do mundo inteiro buscar oportunidade lá. Porque as pessoas têm a oportunidade de ser alguém lá. Os brasileiros que vão, em grande parte, não querem voltar. Os mexicanos que vão, em grande parte, não querem voltar. E por aí vai a imigração europeia e africana para os Estados Unidos. Normalmente não querem voltar, porque eles têm a oportunidade. Tu deu a oportunidade e a pessoa não quer aceitar as regras sociais, e isso acontece aqui, acontece em qualquer parte do mundo. Nem todo mundo quer aceitar a regra social. Viver em sociedade dá trabalho. Viver em sociedade nós temos que respeitar regras. E nem todo mundo está disposto a respeitar regras. Mas o Estado tem que mostrar essas regras, tem que dar oportunidade para que a pessoa siga essas regras. Agora, somente cobrar a regra, não. Dá oportunidade e mostra. Isso no Brasil está sendo feito. Agora, todos, e aí é uma hipocrisia, que eles dizem, não, o sistema carcerário só serve para ressocializar as pessoas, ninguém pode ficar muito tempo preso lá. Não, negativo. Tem muita gente que tem que colocar no sistema carcerário, fechar a porta e não abrir mais. Porque ele não quer viver em sociedade. Ele não aceita limites, ele não respeita o ser humano, ele não respeita a vida alheia, ele não respeita o patrimônio alheio. Isso é a personalidade dele. É uma forma que ele elegeu de vida. E o Estado tem que se encarregar de punir essa pessoa. Os Estados Unidos faz isso. Nós temos lá estados que tu praticou 3 crimes, e esses dias eu vi a entrevista de um apenado deles, ele praticou 3 crimes, no terceiro ele furtou, o juiz condenou ele a 15 anos, isso sem aí. Direito a livramento condicional, porque era o terceiro crime. Ele disse, o meu terceiro crime era ínfimo, mas era o terceiro que eu praticava. O juiz condenou ele a 15 anos sem direito a livramento condicional. Se não me engano foi um furto de roupa em loja. Ele pegou 15 anos preso. Tá errado? Como eu disse, na minha opinião, na minha forma de ver o mundo, não. Para muitos que acham que sempre a gente tem uma justificativa para que o outro pratique delitos, sim. Agora, eu não vejo como. Tu deu a oportunidade, tu mostrou para a pessoa, justamente. E a pessoa voltou a praticar crime, o Estado tem que responsabilizar essa pessoa. Até porque os outros têm um exemplo. Ele fez, está sendo responsabilizado e a pena dele é severa. Eu não vou fazer.
porque me parece, é o que o senhor acabou de colocar, entendeu? Não é o fato de ser um valor ínfimo, mas o fato de cometer 3 vezes o mesmo crime, quer dizer, ele não vai mudar a perspectiva dele sem ter uma penalização. E a mesma coisa daquele jovem que tem toda a construção moral do mal, né? Ele vai fazer o mal com 16, 18 anos. E aí, qual é a nossa política criminal frente a isso aí? Uma penalização mais dura? Nós tínhamos falado semana passada, até nos bastidores, de que a pena do Brasil existe, o problema é a progressão da mesma, né? Eu fiz um curso na Argentina e que, tu vê, a gente é leigo não, mas a gente não consegue dominar as leis do Brasil e vou cuidar da lei da Argentina, não tem como, mas aí lá tem a prisão perpétua. No Japão tem prisão perpétua. Prisão perpétua. No Japão até pouco tempo tinha pena de morte. E daí eu lhe pergunto, doutor, o senhor que teve lá no começo, meio e fim do combate ao crime, o senhor teve no júri, o que se faz? Vale nós apostar nos novos políticos que vêm? Vale nós esperarmos essa postura do Ministério Público que está hoje e a polícia que está hoje tendo uma visão? O que a sociedade espera de tudo isso aí? Nós queremos mudança. O que o senhor vê nisso aí? Só a progressão de regime, se aplicada bem, é eficaz ou nós temos que mudar também essa progressão de regime na aplicação da pena? O Brasil hoje não tem condição nenhuma, nem econômica, de manter a progressão de regime. O Brasil hoje não tem fiscalização. O Brasil hoje não tem recursos para um policiamento ostensivo, preventivo, de forma eficaz. Muito menos para fiscalizar preso após o cumprimento da pena num regime semiaberto, nós sabemos disso. Não, hoje o Brasil deveria acabar com o regime aberto e semiaberto, dar o cumprimento da pena em regime fechado. Nós falarmos em ressocialização no sistema carcerário, num país carcerário, num país que não tem socialização, e que se diz que não tem dinheiro para a educação, que não tem dinheiro para a saúde, que não tem dinheiro para nada, nós vamos achar que o Estado vai hoje atender o sistema carcerário? É um discurso que nós vamos circular e vamos chegar sempre no mesmo ponto e as pessoas vão continuar impunes. Me parece que nós temos que agir hoje, com a estrutura que nós dispomos, um sistema carcerário deficiente, um sistema carcerário, uma polícia deficiente, um Ministério Público deficiente, um judiciário deficiente, com as mais variadas falhas, agir nas duas pontas, causa e consequência. Causa, por que o Brasil está desse jeito hoje? Esse sentimento de corrupção generalizado. Isso tem que acabar no Brasil. Como nós comentamos ontem, com a punição de quem tem que ser punido. Se puna isso. Dê às pessoas a sensação de que corrupção no Brasil hoje não vale a pena. E responsabilizando as consequências contra o cidadão que, também vítima da sociedade, que também mora na comunidade, que também mora na vila, está sofrendo as consequências dessa punição. Porque as pessoas moram na vila e na comunidade, mas é uma pequena fração que pratica crimes. Sim. Não são todas. Essas pessoas são contra o crime, elas não querem o crime, elas têm medo do crime. Elas querem trabalhar, elas querem ter aquela sensação, o meu filho vai ter um futuro melhor que o meu, o futuro do meu neto vai ser o melhor que do meu filho, e nessa sequência. A maioria das pessoas quer isso. E o Estado tem que proporcionar isso para as pessoas. Eu tive uma experiência muito boa aqui em Lajeado, num colégio público, onde nós tivemos contato com 2 turmas. A turma dos pequenininhos, como eles falam, eram crianças do 2º ano, 3º ano. Crianças de 9 anos, 10 anos. E nós tivemos a experiência com os alunos do final do ensino médio, 8ª série. O colega Sérgio, Sim. Entramos em ambas as salas. Na primeira, o mesmo colégio, a mesma comunidade, as crianças vieram em direção ao promotor, ao diretor, mostrar o desenho, mostrar o bichinho, mostrar que estavam sabendo fazer e escrever uma letra. Quando nós entramos no ensino, no 8º ano, no 7º ano, no fundo da sala alguns já começaram a se encolher. Eles já começaram a olhar e dizer o que essa gente quer aqui dentro, o que eles vieram fazer aqui. E quando nós começamos a conversa, um deles levantou, o diretor perguntou se nos conheciam, e um deles levantou o dedo lá atrás e disse: o senhor fez o júri do meu irmão. Ele me disse assim. Então, ali a gente vê nitidamente até o momento que o Estado consegue agir Sim. em favor da criança e do adolescente, e quando o Estado começa a perder o controle. Então, e é isso que a gente debate hoje. Esse Estado que perde o controle da adolescência e da infância tem o direito hoje de punir simplesmente o adolescente com 16 a 17 anos, equiparando ele a um maior, que já sabe, em tese, pela lei atual,
antevê o que vai praticar e sabe das consequências, o Estado pode fazer isso. Mas volto a dizer, não estou pregando a impunidade do menor. Eles praticam crimes e crimes graves, que as vítimas exigem uma resposta da sociedade. Uma resposta veemente. E essa resposta tem que ser dada. Mas de forma diferenciada, como a gente dá para o adulto. O adulto está lá, fez uma opção, o Estado falhou. Assim como está falhando com o aposentado, está falhando com o inválido, está falhando com o doente, que as pessoas têm que entrar com ações para conseguir tratamento médico. O Estado também falha com o cidadão de bem. Claro. Vamos parar com esse discurso hipócrita. O Estado falha com o trabalhador, não é só com o preso. Então vamos tratar os dois de forma igualitária. Vamos parar com essa polarização. Dr. Edson, foi uma satisfação tu estar aqui no nosso programa. Eu sempre vou te convidar, porque eu acho que tu é um elemento moral muito forte e mais do que isso, tu é uma pessoa que tem a prática do dia a dia. Então, satisfação e até o nosso próximo programa. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.